Olá, você que me segue no Rodrigo Silva Arqueologia, que bom estarmos aqui mais uma vez para o nosso costumeiro bate-papo sobre Bíblia, teologia, religião, arqueologia, enfim, assuntos relacionados à palavra de Deus. E para mim é um grande privilégio estar com vocês toda semana aqui. Muitas pessoas ainda não são inscritas no canal, até gostam dos vídeos que eu posto aqui, acompanham, mas ainda não se inscreveram. Por que você ainda não se inscreveu? Venha fazer parte da família do Rodrigo Silva Arqueologia, tanto aqui quanto no Instagram. Você será muito bem-vindo, tá bem? Este bate-papo de hoje eu vou falar sobre um assunto que, vez ou outra, ele é levantado por alguns críticos da Bíblia, e num primeiro momento, parece que eles têm razão em fazer essa crítica. Será que o famoso Êxodo, a história do povo hebreu conquistando Canaã, não seria apenas uma história de genocídio, invasão de propriedade alheia, onde estavam ali os cananitas e chegaram povos estranhos, no caso os hebreus, com o seu famoso Deus dizendo a terra é nossa e ponto, acabou? Será que nós estaríamos, ao crer na Bíblia Sagrada, apenas endossando uma história de desapropriação indevida de terras que nós não aceitaríamos se acontecesse com um dos nossos parentes, por exemplo? Esse é o assunto que eu quero discutir com vocês hoje. Apenas dizendo que parte do conteúdo que eu estou colocando nesse vídeo de hoje, ele também está nas minhas aulas do curso A Bíblia Comentada com Rodrigo Silva. São mais de 22 mil alunos e alunas de todo o Brasil, até do exterior, que estão semanalmente estudando a Bíblia comigo. Então, para você sentir um pouquinho, um gostinho das aulas que nós passamos lá, eu resolvi postar esse vídeo aqui também, tá certo? Então, só para você ter uma ideia, essa aula aqui, que eu estou passando parte dela para vocês, está no comentário sobre o livro de Josué. Mas para assistir na íntegra todo o comentário, as outras coisas que eu falo lá, que eu não vou dizer aqui, aí você tem que se inscrever no curso A Bíblia Comentada com Rodrigo Silva. E eu vou deixar aqui no descritor desse vídeo o link, caso você queira saber mais detalhes, como participar dessa, que talvez é uma das maiores escolas bíblicas do mundo, eu poderia dizer assim, porque são milhares de alunos estudando a Bíblia toda semana. E eu agradeço a Deus esse privilégio. E além de você, ao participar do curso, estar recebendo conteúdo teológico no mesmo nível de uma faculdade de teologia, alguns assuntos até em nível de pós-graduação, você também está ajudando a construir e manter o Museu de Arqueologia Bíblica do NASP. Então, o que você está esperando? Se inscreva hoje mesmo, depois desse vídeo. Bom, começando então o nosso bate-papo aqui sobre a problemática que eu acabei de mencionar para vocês, eu quero introduzi-la contando uma experiência que eu tive uma vez que eu visitei os Estados Unidos em Plymouth. Plymouth é o lugar onde o navio do Mayflower chegou em 1614, se eu não me engano, 1610, 1620, 1620. Foi em 1620 que os peregrinos chegaram ali a bordo do Mayflower. E quando eles chegaram ali, a história que nós convencionalmente contamos, desde o ponto de vista cristão protestante, é que os pais peregrinos que chegaram nos Estados Unidos, ali chegaram fugindo da perseguição religiosa da Europa. Então eles eram perseguidos na Europa, não podiam ter a sua liberdade de expressão, a sua liberdade de culto, não podiam ter paz para seguir as suas próprias crenças. Então eles entraram em um navio, no caso o Mayflower, e atravessaram o Atlântico em busca daquele que seria conhecido como o Mundo Novo, uma terra de liberdade, uma terra onde todos teriam o seu livre-arbítrio respeitado, todos poderiam falar o que quisessem, e aí nasceu os Estados Unidos da América. Ainda de acordo com essa história convencional, os pais peregrinos, quando chegaram ali nos Estados Unidos, enfrentaram muitos problemas, como a fome, o frio, a, a animosidade dos índios, que às vezes dizimavam muitos dos peregrinos, e eles às vezes passavam tanta fome que o que tinham para comer eram alguns bagos de milho que colocavam até a mesa ali para servir aos filhos, enquanto os pais ficavam com fome porque só dava para alimentar os filhos. É em virtude dessa história que nasceu o grande feriado americano do Dia de Ação de Graças, o Thanksgiving. E nesse dia é um dia que para eles eu acho que chega a equiparar, se não for mais importante do que o Natal e outras datas do calendário norte-americano. Pois bem, essa é a história convencional. Mas quando eu cheguei lá em Plymouth,
e visitei o lugar onde o Mayflower atracou ali, onde a sua âncora foi colocada, qual não foi a minha surpresa ao subir um pouquinho, ali é um parque nacional americano, quando você sobe um pouquinho acima, você tem uma outra placa de bronze colada ali, parafusada numa pedra, com dizeres: dia de murmúrio, ou de desolação, ou de tristeza. E essa placa tem o dizer: aquele dia que os americanos convencionalmente chamam de Dia de Ação de Graças, para nós é o dia de lamentação, de murmúrio, de angústia, porque nós somos índios e descendentes dos indígenas que foram massacrados pelo homem branco que chegou da Europa, expropriando a terra dos nossos ancestrais e fazendo com que até o presente momento nós, seus descendentes, sejamos tratados como escória da sociedade americana, sem direitos de cidadania como os brancos europeus e descendentes desses possuem. Nós reivindicamos que a terra, na verdade, é nossa, sempre foi nossa. Nós estávamos aqui antes do homem branco chegar da Europa, matando, dizimando muitas das nossas famílias, das nossas aldeias, extinguindo algumas tribos e deixando aqueles descendentes como nós que sobreviveram à mercê da sociedade. Então, o Dia de Ação de Graças, do ponto de vista indígena, é um dia de lamento. É um dia em que alguém de fora chegou e tomou a terra que era nossa. Forte, não é mesmo? Bom, eu não quero aqui desmerecer a história americana nem a versão dos índios, e esse não é o meu tema. Eu quero apenas chamar a sua atenção para essa experiência que eu tive para introduzir o assunto da Bíblia Sagrada. Você vê, do ponto de vista do americano branco, até o americano negro, afrodescendente, o Dia de Ação de Graças é aquela história que eu contei. Mas do ponto de vista do índio, ele teve a sua terra roubada pelo europeu. E a mesma coisa pode ser dita aqui no Brasil também, a quem pertence a terra. E então, será que, voltando agora dessa experiência para a Bíblia Sagrada, será que foi isso que aconteceu na história da Bíblia? Se olharmos rapidamente assim, o que nós temos? Numa leitura rápida, você tem os cananeus vivendo ali na terra dos cananeus, e um belo dia chega um bando de hebreus ali, estrangeiros, que em nome de um Deus deles, o tal Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, disseram: essa terra agora não é mais dos cananeus, essa terra é nossa, nós vamos tomá-la de vocês. Aí Josué veio e matou um monte de gente, mulheres, crianças, queimou cidades, como a cidade de Hatzor, como a cidade de Jericó, destruiu a cidade de Ai, foi tomando a terra. E então? Será que a Bíblia, na verdade, é apenas uma história de genocídio e desapropriação ilegal, imoral de terras, que nós apenas endossamos por um pietismo religioso? Eu vou ainda piorar o problema. Imagine que nós estejamos aqui no Brasil, todos felizes e contentes, e de repente chegam aqui estrangeiros, quem sabe, imaginar muçulmanos, não quero criar nenhuma ojeriza aos muçulmanos, é apenas uma ilustração, e os muçulmanos chegassem agora com um poderoso exército e dizendo: olha, a partir de hoje o país agora pertence a nós porque Alá, o Deus do Alcorão, nos mandou tomar a terra porque disse que a terra era nossa. Aí eles chegam agora queimando cidades, tomando as nossas casas, tomando a nossa lavoura, aquele sítio que você tem, que a duras penas você e sua família compraram e vão mantendo de geração em geração, esse sítio agora foi queimado, tomado, as igrejas agora são convertidas em mesquitas, porque agora o Deus, Alá, mandou tomar a terra. Nós não íamos aceitar isso de jeito nenhum, nós estávamos aqui antes com o nosso culto, com o nosso Deus, com os nossos valores, com a nossa religião. Que direito tem alguém de fora de chegar e tomar a nossa terra? Será que é isso que aconteceu no relato bíblico? Vamos por partes. Em primeiro lugar, deixe-me dizer para vocês que, às vezes, algumas leituras superficiais e aparentemente bem argumentadas parecem dar um checkmate na Bíblia, mas quando você estuda a fundo o contexto histórico, ideológico, político, comercial da época, você vê que as coisas não são bem assim. Então, para explicar essa problemática, se a tomada de Canaã foi um ato de libertação do povo hebreu ou foi um ato de genocídio contra os cananeus, vamos então
por partes, tá bom? Eu já vou colocar para vocês um preâmbulo do que eu vou tentar defender aqui, para facilitar. Eu vou mostrar que eu tenho razões mais do que suficientes para entender que os hebreus não tomaram a terra de ninguém. Eles apenas se reapropriaram da terra que legalmente e moralmente já pertencia a eles desde os patriarcas, especialmente Abraão, Isaac e Jacó. Tá bom? Esse é o ponto. E você pode falar, mas de onde você está tirando isso na Bíblia, Rodrigo? Vamos com calma e eu vou explicar isso para você. Em primeiro lugar, temos que ter dois pontos em mente. O primeiro deles é que a arqueologia e a história passada, e quanto mais longínqua ela fica, mais patente é o que eu vou dizer, a arqueologia trabalha com fragmentos de história. Nós não temos o quadro geral completo de tudo o que aconteceu, exatamente como aconteceu, não. Nós temos fragmentos de história. E a partir desses fragmentos de história que nós vamos desenrolando a história como ela se passou, tá certo? Então, em primeiro lugar, é isso. Em segundo lugar, devemos cuidar com o anacronismo. Eu já falei em outros vídeos dessa palavra. Anacronismo é quando você pega uma realidade do presente e leva artificialmente para o passado. Por exemplo, eu sentar agora e escrever um bilhete não é como Paulo sentou e escreveu uma carta. Os modos de Paulo escrever no passado eram diferentes dos modos de escrita de hoje, tá certo? Quando eu estou pregando numa igreja e falo, irmãos, vamos abrir agora a Bíblia no Evangelho de Mateus, não era assim que a igreja cristã primitiva tinha os seus cultos, cada um com a sua biblinha ali, o seu rolo de baixo e abrir e começava a ler, pai sentado com o filho, não é assim. Isso seria um anacronismo. Eu tenho que entender então a realidade dentro do contexto deles. Então vamos lá. Vamos voltar ao tempo de Abraão. E não apenas a história de Abraão, mas o entorno dela. Primeira coisa, como é que nasciam os grandes impérios? Você já parou para fazer essa pergunta? Como é que nasceu a Suméria, o Império Elamita, o Garite, Mari? Como é que nasceu a Assíria? Você já parou para fazer essa pergunta? Como é que esses impérios surgiram? A primeira coisa que me chama a atenção é, nós temos algumas informações arqueológicas, eu vou dar alguns exemplos para vocês aqui. Como eu falei, tem muito mais no curso A Bíblia Comentada com Rodrigo Silva. Lá, inclusive, eu mostro as imagens de tudo que eu estou falando. Aqui eu só estou falando, mas lá eu mostro as imagens, os tabletes cuneiformes, os documentos hititas, tudo eu mostro lá, em fotos, em imagens. Mas vamos lá. Tem, por exemplo, um texto assírio do século 25 a.C., ano 2400 a.C., 2500, 2400 a.C., aproximadamente, que fala da lista dos reis de Assur, que seria a futura Assíria. E quando fala da lista dos reis, sabe quando você tem, por exemplo, os reis da Inglaterra, os papas, os presidentes do Brasil, você tem a lista ali, né? Os presidentes da empresa, os diretores, então eles têm a lista dos reis da Assíria. E tem uma série de reis que estão sob o seguinte título ali, os reis que viveram antes de Erisum. E eles são denominados os reis que moravam em tendas. Preste atenção nessa expressão. Os reis que moravam em tendas. Então a Assíria começou como sendo, primeiro, um clã de nômades que moravam em tendas, e esses nômades que se tornaram os reis da futura Assíria. Então já tem uma pista aqui interessante. Pessoas como Abraão, que eram nômades, moradores de tendas, podiam fundar impérios. Então, quando eu estou dizendo para você que Abraão começou a fundar um império, eu não estou aqui inventando, porque a Síria começou assim. Não é só a Síria, não, vou dar outros exemplos para você. Mas eu já estou botando isso aqui de cara para desmistificar um pouco aquela ideia, aí a advertência contra o anacronismo, aquela ideia de que uma pessoa que mora em tenda é uma pessoa pobre, miserável. A gente sempre pensa nisso, coitadinho, ele mora em tenda, não tem nem dinheiro para comprar uma casa. E não é bem assim. Eu não conheço muito a realidade dos ciganos, mas ela parece, socialmente falando, com a realidade dos beduínos. Apenas em termos de comportamento, porque os ciganos têm uma etnia completamente diferente dos beduínos. Os ciganos não são de etnia árabe, tá bom? Mas você sabia que há ciganos que mesmo morando naqueles acampamentos, tenda, que eles pegam um terreno baldio ali, alugam e colocam as tendas deles ali,
que muitos deles têm casas de alvenaria alugadas? Beduínos da mesma maneira. Há beduínos que moram no deserto que eles têm muitas casas de aluguel, muitas propriedades, são ricos. Tanto é que eu já vi beduíno lá no deserto, morando assim naquela situação que a gente consideraria completamente insalubre, mas ele tinha uma Hilux do modelo mais caro que você podia imaginar e com iPhone na mão. Ele tinha propriedades, mas eu lembro de um beduíno falando comigo uma vez que ele não entendia como é que nós, ocidentais, tínhamos coragem de dormir com um teto de alvenaria ou uma laje sobre a cabeça. Ele disse que uma vez ele dormiu num hotel, num quarto, ele passou a noite em claro, com medo do teto cair na cabeça dele. Ele sentia muito mais conforto em dormir dentro de uma barraca. Ele cresceu assim, veio de gerações, o pai, o avô, o trisavô, o tataravô, etc. Então eles são assim. Então não pense que pelo fato de Abraão ser um beduíno, digamos assim, um nômade morando em tendas, que era um homem pobrezinho. Não. Eu estou mostrando a Síria começou com reis que moravam em tendas. E eu não lembro, são 12 ou 15 reis. Ou seja, depois que o império já tinha formado, durante pelo menos uns 15 monarcas, se eu não me engano, 9 ou 15, entre 9 e 15 monarcas, eles ainda continuavam morando em tendas, só depois que começaram a morar em palácios mesmo. Ainda nessa questão de como nasceram os impérios, eu tenho o Ugarit. O Ugarit fica na região da Síria, da atual Síria, não confunda com a Síria. O Ugarit também nasceu desse jeito. Olha, Mari é outro reino do passado que também nasceu com reis nômades ou beduínos. Por exemplo, o rei Simri-Li, que era rei de Mari, ele gostava de se autodenominar de o rei dos pastores nômades. Olha que interessante, o rei dos pastores nômades, assim que ele se apresentava. E você pode perguntar, tá, Rodrigo, então muitos desses nômades que moravam em tendas eram ricos e começavam impérios, mas como ele começava? Bom, havia vários modos. Em primeiro lugar, se a maior parte do Oriente Médio, você sabe que é desértico, não é? Se eu pegar todo, mesmo Crescente Fértil ali, embora você tenha o Tigre e Eufrates, que é uma área mais irrigada, o Vale do Nilo ali, né, onde você tem aqui, eu já estou no Egito aqui, né, o Delta do Nilo, embora você tenha essas partes mais irrigadas, mas um grande montante desse território que a gente chama de Oriente Médio é desértico. Então, como os grupos ficavam vagando pelo deserto, e eles vagavam para levar comércio, eles levavam mercadoria de um lugar para outro, então para as pessoas, para a sociedade de então, perdão, o mercador de deserto fazia um grande papel social, porque ele era a forma de trazer notícias de outra cidade, de trazer alguns tipos de alimentos, iguarias. Então ele tinha um papel muito importante, correspondência, eram esses, vamos dizer assim, marinheiros do deserto, se eu posso chamá-los assim, que faziam esse tipo de coisa, porque atravessar o deserto era uma tarefa muito árdua, arriscada. Então eles eram bem-vindos os mercadores. E a própria natureza do deserto obrigava esses mercadores a viverem sempre migrando, porque a água estava aqui, ela parecia no deserto um oásis. Ela aparecia ali, eles chamam de Wadi, né, aquela região do deserto ali, aparecia água, ela durava talvez um mês, 2 meses, de repente ela desaparecia. E quando ela desaparecia, aquele grupo que estava ali era obrigado a ir para outro lugar buscar água. Então eles acabavam migrando entre cidades e lugares de água. Só que quando os beduínos chegavam, eles conheciam muito o deserto. E se eles passavam no lugar e o beduíno arriscava, eu estou chamando de beduíno é um nome moderno, atual, mas eu estou usando apenas de maneira anacrônica para você entender o nômade do passado, está bem? Quando esse nômade chegava no local, por exemplo, e ele conseguia pesquisar por água e encontrar água perene ali, ele abriu um poço. E às vezes, para abrir o poço, ele gastava muito dinheiro, às vezes pessoas morriam do seu clã, ele ficava à mercê, ele perdia de fazer negócio, porque ele ficava parado. Fazer um poço no deserto não é uma coisa que você faz com 2 horas, nem que você acha assim, né, no estalar de dedos. Então, quando ele encontrava um poço, por uma questão de ética internacional que já havia na época, ele trouxe um grande benefício para aquela terra, porque ele abriu o poço. E o poço beneficiou não apenas a terra, beneficiou também a todos os que passassem lá. Porque imagina, se eu tenho um ponto A
e um ponto B. E no meio deles eu tenho um poço para abastecer de água os animais, o pessoal descansar, fica muito mais segura a travessia de um ponto ao outro, tendo esse posto de apoio, do que se eles tivessem que atravessar sozinhos, sem nada no meio ali. Se alguém adoece, se alguém passa mal. Então era bom. Então quando ele fazia o poço, ele já colocava uma pequena agricultura ali, colocava alguns do seu clã morando ali, e ele já era automaticamente o dono daquela terra, porque ele beneficiou a terra. Então, pelo código de ética da época, ele se tornava dono. E qual era a prova? O poço que ele fez. Outros, quando demarcavam a terra, com a agricultura, por exemplo, eles podiam tornar-se donos dela a partir de erigir uma pedra, uma estela comemorativa, uma pedra de fronteira, alguma coisa assim, uma coluna. Então leve-se em consideração que isso aqui não era questão de tomar a terra de ninguém, de alguém. Eles pegavam o deserto e já beneficiavam. Havia também situações em que alguém podia comprar a terra do outro. Então você tinha aquela terra de ninguém que foi beneficiada e, portanto, ela passava a ser minha. Havia dois beduínos que faziam aliança e tornavam as duas terras apenas um só terreno. Assim vai crescendo, vai formando um reino. Havia também aquela questão que eu podia comprar a terra do outro. Então tudo isso havia aí no tabuleiro do Oriente Médio, tá certo? Quando você transformava aquela terra num reino, você chamava isso de matum. Matum é território, reino. E quando você tinha uma cidade dentro desse reino, você chamava de alum. Essas palavras matum e alum são palavras sumerianas, tá bom? Que estão nos tratados lá nas escritas cuneiformes. E aí, é interessante quando a gente vai olhando esses tabletes, esses textos cuneiformes do passado, que você tem uma figura que aparece nos documentos assírios, babilônicos, nos documentos hititas, com o nome de Tamkarum. O que era o Tamkarum? Se você traduzir ao pé da letra, se você for ao dicionário, Tamkarum significa mercador. E a princípio, quando a gente vê a evolução dos mercadores, olha que interessante. Eles estavam quase no topo da pirâmide junto com o rei. Você tinha só o rei, os sacerdotes e o mercador. Ele estava acima dos escribas, ele estava acima de muitos políticos. E o mercador, ele era quase, a princípio, um primeiro-ministro de um reino. Então o mercador saía de um reino e ia para o outro para levar mercadorias, e ele levava informações daquele rei, tratados de paz, acordos, ameaças. Então ele era quase um primeiro-ministro de um reino, ele tinha um cargo muito, muito, muito elevado. Só que com o passar do tempo, esses mercadores começaram a crescer tanto, a bem da verdade, muitos desses reinos, dos quais os Tamkarum, mercadores, faziam representação, esses reinos começaram com um mercador como ele. Lembre-se disso, eu falei o caso da Assíria. Então muitos desses mercadores começaram a adquirir tanto dinheiro e tanta independência que alguns se tornaram independentes do reino de onde ele saiu. Até, isso aqui não é nenhum exagero, alguns mercadores tinham na época a mesma força de um banqueiro. Não confunda banqueiro com bancário. Bancário é o gerente da sua conta. É o rapaz que trabalha lá no caixa eletrônico. O banqueiro é o dono do banco. É o dono do banco. E alguns Tamkarum tinham tanto dinheiro que eles faziam, às vezes, de banqueiros no período do bronze. Eles emprestavam dinheiro para reis, para ajudar a financiar exército, emprestavam dinheiro às vezes para fazer um poço. Então muitos reis deviam dinheiro para os Tamkarum. Eles tinham muito poder. O Tamkarum seria, sem exagero nenhum, só para você entender, uma comparação, não é anacronismo, tá? É quase um Elon Musk, só que imagina ele com esse poder financeiro que ele tem e ainda tendo um exército. Porque ele é rico, um dos homens mais ricos do mundo, se não o mais rico, mas ele não tem exército. O Tamkarum, além de ser rico, podia ter um pequeno exército com ele. Era obrigado a ter para se proteger no deserto. E o mais curioso de tudo isso, que mesmo sendo um homem tão rico, ele continuaria morando em tendas. Isso é interessante demais. Aliás, até tem um documento hitita do século XIII a.C., que o rei Hattusili,
que era o rei de Hatusha, que era a capital dos hititas, ele mandou um tratado para o rei de Ugarit, dando algumas regras sobre os Tamkarum que estavam chegando em Ugarit. Por quê? O rei hitita estava com medo desse Tamkarum crescer tanto e ameaçar o Império Hitita. Então ele falou assim, olha, como Ugarit estava subordinado ao Império Hitita, o rei dos Eteus, ou dos Hititas, mandou uma mensagem para o rei de Ugarit. E lá na mensagem fala o seguinte, olha, coloque essas normas no seu reino. Os Tamkarum que chegarem aí só podem comercializar durante o inverno, durante o verão, que é o período da colheita, o pessoal colhe, então tem como fazer negócio com eles. Então durante o verão eles estão livres para negociar. Mas no inverno eles devem sair imediatamente de Ugarit e voltar para a terra deles ou para onde eles quiserem, não podem ficar aí. Se eles comprarem propriedade em Ugarit, eles não podem morar na propriedade durante o período do inverno, só no verão. Isso desestimularia o Tamkarum de comprar terras ali. E se alguém da terra de vocês ficar devendo dinheiro para eles, quando ele for embora ele tem que levar essa pessoa como escrava. A pessoa não pode ficar trabalhando para ele aqui. Por que o rei hitita fez isso? Para se proteger economicamente e também militarmente, dos Tamkarum que estavam chegando. Agora, o mais incrível desse tablete cuneiforme é que ele fala especialmente os Tamkarum que vêm da cidade de Ura. E praticamente todos os especialistas em escrita do Antigo Oriente Médio sabem que Ura é a cidade de Ur, a mesma cidade de onde saiu Abraão. Então a coisa faz sentido. Esses comerciantes saíram de Ur para explorar o Novo Mundo, então Abraão não foi o único. É como os grandes navegadores que saíram da Europa em busca de novas terras, mas somente Cristóvão Colombo conseguiu achar um continente, depois Pedro Álvares Cabral o Brasil, não é isso? Mas você teve outros navegadores, você teve Vasco da Gama, você teve Américo Vespúcio, você teve vários outros aí, mas nem todos lograram êxito. Então Abraão, quando ele saiu de Ur dos Caldeus, e é interessante que ele sai de Ur e vai para Padam Aram. Olha que interessante, Padam Aram fica na Síria. Depois o pai de Abraão morre em Padam Aram e Deus fala com ele para sair dali e ir para uma terra que Deus ia mostrar. Então, Abraão realmente não tinha como crescer na Síria, porque, embora esse tratado que eu falei com vocês é do século XIII, nós temos indícios que isso já havia um pouco antes, na época do bronze. Bronze médio, mais ou menos. Então, o que eu estou dizendo para vocês? Deus falou a Abraão, eu vou te mostrar uma terra onde você vai crescer. E levou Abraão para onde? Para a terra de Canaã, onde não havia as leis hititas, onde a terra estava bem virgem ainda. Havia sim povoados aqui e acolá, como o pessoal de Manre e outros mais, porém a terra ainda estava bem própria para ser explorada. Bem própria. E aí você vê na Bíblia várias vezes Abraão negociando propriedades. E o mais interessante, Abraão era um homem que chegou ali com muito poder. Tamkarum, ele era um Tamkarum, lembra? Um banqueiro que tinha um exército. Mas interessante que Abraão nunca usou o exército dele para tomar a terra de ninguém. O único episódio bíblico em que Abraão usa um exército, a única vez que Abraão vai usar um exército, é no episódio da guerra de 4 reis contra 5, que está em Gênesis capítulo 14, em que Abraão tira 318 homens da sua terra, todos bem armados, e vai perseguir aqueles que tinham sequestrado seu sobrinho Ló. É a única situação em que Abraão se envolve numa luta armada. Apenas aqui. Abraão nunca tirou a terra de ninguém. Mas a prova de que ele era realmente um homem em condição de fazer um império, assim como os reis que moravam em tendas, que eu comecei o vídeo falando com vocês deles lá, dos fundadores da Síria, a prova maior é que Abraão, ele era, tanto como Abraão, ainda como Abrão, porque o nome dele foi mudado, ele era tratado em pé de igualdade por vários reis. Quer ver? Eu vou ler para vocês alguma passagem aqui, por exemplo, Gênesis capítulo 23, eu anotei aqui, verso 6. Olha Gênesis capítulo 23, verso 6. Quando ele vai comprar um terreno para sepultar Sara, olha o que os homens falam lá. Inclusive, alguns deles eram hititas. Isso me chama atenção. Havia hititas também ali na terra de Canaã. Olha o que eles falam. Escute, o Senhor, eles estão falando para Abraão, o Senhor é um príncipe de Deus em nosso meio. Sepulte a falecida numa de nossas melhores sepulturas. Nenhum de nós se recusará a ceder a sua própria sepultura para que você sepulte a sua esposa.
Então eles estavam tratando Abraão no alto grau. O Senhor é um príncipe entre nós. Quando você vai para Gênesis capítulo 21, versículos 5 e 6, Gênesis capítulo 21, versículo 25. Olha como é que Abraão fala aqui com Abimeleque, que era rei. Abimeleque era um rei. Olha como é que Abraão fala com ele aqui, ó. Mas Abraão repreendeu Abimeleque por causa de um poço de água que os seus servos haviam tomado à força. Os servos de Abimeleque. Percebeu? Ora, para alguém falar, para alguém repreender um rei, ele tem que estar em paridade ali. Um simples beduíno, comerciante no sentido que a gente daria para a palavra hoje, não teria condições políticas de repreender um rei por causa de um poço. E lembra que eu falei, o poço significava demarcação de propriedade. Outra coisa interessante, já que eu falei de Abraão reunindo o exército para libertar o seu sobrinho Ló, ele não foi apenas atrás dos que sequestraram Ló. Abraão se uniu com outros reis ali da região do Levante que estavam sendo atacados por reis que haviam vindo da região de Aram. Então ele uniu força militar com outros reis. E o curioso, que você vai ler aqui, Gênesis 14, verso 24, que quando Abraão e os seus aliados vencem a batalha, ele pega Ló de volta, o pessoal fala, agora Abraão, pega a sua parte, o despojo de guerra. Ele se recusa. Ele fala assim, não quero isso, para que vocês não falem amanhã que vocês me enriqueceram. Ou seja, a minha riqueza aqui será pela bênção de Deus, não será por tirar nada de ninguém. Mas olha que interessante esse detalhe aqui. Olha o verso 24, Gênesis 14, 24. Abraão disse assim, ó, nada quero para mim, a não ser o que os rapazes comeram e a parte que toca a Aner, Escol e Manri, os homens que foram comigo, que estes fiquem com a parte deles. Essa atitude de Abraão aqui, do ponto de vista legal da época, ela tem um significado também. Sabe por quê? Nós temos alguns textos hititas de vassalagem. O que é vassalagem? É quando você tinha um rei superior e o outro que era inferior. Então esse era um rei vassalo, um rei cliente, um rei em posição inferior àquele ali. Seria como Estados Unidos, vamos colocar assim, bom, vou dar um exemplo. A China e o Brasil em termos comerciais. A China tem muito mais força mundial do que o Brasil. Um colapso chinês vai estragar o mundo muito mais do que um brasileiro. Então o Brasil, de certa forma, é um reino de vassalagem em relação à China. Entendeu a questão? Então tem o Tratado Hitita, onde o rei Mursili II, esse tratado acho que é do século XV, se eu não me engano, o rei Mursili II estabelece que numa eventual luta, olha, conjunta, de um rei superior com um rei vassalo, o rei vassalo tem a obrigação legal de alimentar todos os soldados e os aliados que o rei superior mandou para socorrê-lo. Ou seja, o rei superior pode montar o exército, mas quem tem que alimentar o exército e dar tudo que aquele exército precisa é o rei vassalo. Então, quando Abraão dá essa ordem para os demais, olha, que vocês apenas alimentem os rapazes que eu mandei, ele está tomando a postura de um rei superior aos demais. Mesmo que a Bíblia não chame Abraão de rei Abraão, ele tinha uma posição política similar à de um monarca, mesmo que muitos desses nômades, desses Tamcarum, não adquiriam, nos primeiros momentos, o título de rei. Tá bom? Isso é bom deixar bem claro também. Um outro detalhe, a Bíblia diversas vezes mostra, tanto Abraão como os outros aí, comprando territórios. Por exemplo, Gênesis 23, verso 17. Gênesis 23, verso 17. Assim o campo de Efron, que estava em Macpela, em frente a Manre, o campo, a caverna e todo o arvoredo nele, e todo o terreno em redor, passaram a ser propriedade de Abraão na presença dos filhos de Et. Et era um dos hititas lá. E olha, interessante os tratados hititas, bem seguidos aqui na Bíblia, a gente vê os hititas em Canaã também. Só para você entender, o Império Hitita fica onde hoje é a Turquia, mas havia presença de hititas ali no Levante, ou no que nós chamamos de Canaã. Tem outros textos que eu podia ler para vocês, Gênesis 26, 33, por exemplo, Gênesis 26, 33, ao poço Isaac deu o nome de Seba, por isso Beersheba é o nome daquela cidade até hoje. Veja bem, o poço se chamou Sheba, e depois a cidade Beersheba.
Por que que deu um nome para a cidade? É porque o poço que ele comprou viraria uma cidade. Lembra que no início do vídeo eu falei como é que muitas cidades começavam? Quando se achava um poço, etc. Nós temos também aqui outro detalhe. Olha essa parte que também o verso, ainda no capítulo 26, o verso 22. Partindo dali, Isaac cavou ainda outro poço. E como esse não houve conflito, deu o nome de Rebote e disse: porque agora o Senhor abriu espaço para nós e vamos prosperar nessa terra. Dali Isaac foi para Beersheba. Então veja bem, Isaac cavando poços e prosperando. Gênesis 33 também, Gênesis 33, versículos 18 a 20, você vê os siquemitas falando, olha o convite que eles fazem para os descendentes de Jacó. Ele fala assim, olha, tornem-se nossos parentes, deem filhas de vocês para nós e nós as nossas, deem filhos de vocês para nós e nós as nossas filhas. Vocês habitarão em nosso meio, verso 10. A terra estará a seu dispor, morem nela, negociem, adquiram propriedades. Gente, eu poderia ler vários outros textos para vocês, Gênesis 22, 34, eu anotei vários aqui, Gênesis 49, 30, Gênesis 31, 45 a 52, são vários textos que mostram os patriarcas negociando propriedades, terras, terras, terras. Agora, para fechar o vídeo aqui, eu tenho que dar um arremate. Não entenda que esse mapa do Oriente Médio era feito como o mapa do Brasil, que você tem um território ali, olha, aqui ele faz fronteira com a Argentina, Paraguai, Uruguai, aqui começa o Brasil todo dividido por estados, não era bem assim que a coisa funcionava. Você tinha uma terra aqui, um espaço, terra de ninguém, outra terra lá, era assim que os impérios iam sendo construídos. Não pense no mapa como o do Brasil. Às vezes há um anacronismo nisso, até quando alguns mapas mostram a distribuição das 12 tribos de Israel, às vezes parece que é igual ao mapa do Brasil, não era bem assim a situação. Então eu poderia ter minha terra aqui e lá, e no meio dessa minha terra ter uma terra de ninguém, e antes da terra de ninguém ter uma propriedade que não é minha, de outro povo. Isso acontecia, tá bem? Então os patriarcas foram adquirindo essas propriedades. Só que você que lê a Bíblia sabe o que aconteceu. Os filhos de Jacó desceram para o Egito para comprar alimento. E na cronologia que eu adoto, isso aconteceu no período dos Ixos, quando os Ixos dominavam o Egito. Mas quando o faraó Ixo foi deposto e o faraó Amose começou a 18ª dinastia, um dos trabalhos que a 18ª dinastia fez foi justamente tomar as terras de Canaã. Tomar de que maneira? O Egito não queria tomar as terras para serem posse do Egito, mas ele queria colocar postos militares ali para explorar, especialmente minas de cobre e outras coisas mais, e impedir que exércitos como a Síria, como os elamitas, como os hititas pudessem atacar o Egito. Por isso eles invadiram, de certa forma, a terra de Canaã, colocando postos militares. Vários postos militares egípcios já foram escavados, mapeados na terra de Canaã. Essa 18ª dinastia que instituiu aquele faraó que não conhecera José e que escravizou os hebreus. E quando os hebreus saíram do Egito, eles saíram para voltar para Canaã, para a terra que já era dos seus antepassados, dos patriarcas. Só que eles passaram 40 dias vagueando no deserto, 40 dias, até aquela geração morrer. Quando uma nova geração nasce e vão entrar em Canaã, junto com Josué e Caleb, especialmente, até Moisés também acabou morrendo no deserto ali, ele morre, né, quando eles estavam passando ali na região de Madaba, Moisés morre ali no Monte Pisga, no Monte Nebo, então quem entra na terra mesmo é Caleb, Josué e o novo grupo. Quando eles entram, eles encontram a seguinte situação hostil. Letra A. Parte da terra que era deles estava ocupada por outros povos invasores, estes sim invasores. Letra B. Alguns povos que estavam ali estavam subservientes ao Egito, e o Egito ainda mandava e desmandava. Então esses povos, para fazer média com o faraó, queriam não apenas impedir a passagem dos hebreus para dentro da terra de Canaã, como mais do que isso, matar os hebreus. Por isso que eles tiveram que entrar em luta armada. A cidade de Jericó era provavelmente, nós temos indício disso, mais um posto militar dos egípcios, tá certo? Uma fortaleza
a serviço do Egito. Quando eu falo fortaleza dos egípcios, não significa que havia egípcios morando ali. Podia até ter um ou outro emissário de Faraó, que por exemplo, em Jericó encontraram selos de Tutmoses III, encontraram selos da 18ª dinastia, encontraram também em Hatzor, encontraram em vários lugares pedaços de coisas que mostram que havia presença egípcia ali. Mas tratavam-se de exércitos mercenários, locais que recebiam dinheiro do faraó para controlarem a terra. Então esses queriam destruir os hebreus. E existem também tratados, códigos de ética internacional daquele tempo, que diziam que se um reino resolver me atacar e eu, para me defender, o atacar primeiro ou contra-atacá-lo e destruir o seu exército, por uma questão ética, eu sou dono da terra dele, até como uma forma de compensação das baixas, das perdas, do prejuízo que eu tive do meu lado. Então eu estou aqui com o meu exército A passando, ou com a minha terra. A pessoa do exército B, a fortaleza, não deixa eu passar, me ataca, tenta me matar. Eu revido e mato o exército dele. Eu tenho o direito agora de tomar a terra dele. É uma compensação, uma indenização compensatória das perdas, dos prejuízos que eu tive do lado de cá. E o que eu faço com as mulheres que ficavam ali? Bom, a regra da época dizia, você podia mandar matar as mulheres também para que não fique descendência. Ou, conforme a legislação que muita gente acha um absurdo, eu posso deixar que os meus soldados casem com aquelas mulheres para que elas não fiquem viúvas e abandonadas. No ponto de vista atual, uma coisa totalmente ridícula. Que absurdo! Não, mas na época era uma questão ética. E as viúvas agora, dos homens que morreram, você vai matá-las ou vai ampará-las para que elas sejam cuidadas? Eu vou ampará-las. Então foi assim que houve algumas ordens meio estranhas aos olhos de alguns, que hebreus acabam casando com viúvas daqueles homens que eles mataram na batalha. Eu sei que é estranho na nossa cultura, mas a Bíblia deve ser lida também na cultura à qual ela foi escrita. Senão nós vamos cometer um grave erro de anacronismo e não vamos compreender corretamente a palavra de Deus. Espero que você tenha gostado dessa explicação. Há muito mais esperando por você no curso A Bíblia Comentada com Rodrigo Silva. Um grande abraço, fique com Deus e aguardo você no curso, tá? Tchau, tchau.